Olá, tudo bem? Esse é o primeiro de 4 vídeos que eu vou gravar para vocês, especialmente para vocês que me seguem aí nas redes sociais, a respeito dos perfis de pessoas que a gente encontra por aí. Você deve estar falando, Maria, você endoideceu? O que eu quero lá saber com os perfis de pessoas? Tá querendo que eu ache psicopatas, pessoas doidas? Não, não é isso. Eu tô querendo te ajudar, te dar ferramentas, elementos para você começar a olhar para sua equipe, olhar para o seu time, para os seus colegas de trabalho, principalmente para você mesmo, e identificar como cada uma das pessoas funciona e como você pode então se comunicar com essas pessoas a partir disso. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre um desses perfis, que é o castor. Sim, é um bichinho. Vamos falar sobre isso? Vem comigo que eu vou te explicar. Então, já para iniciar, esse é o primeiro vídeo dos 4, então eu tenho que fazer uma introduçãozinha para você entender do que eu tô falando. Há algum tempo atrás, desde os primórdios, Hipócrates começou a estudar como o ser humano funcionava. Então, ele era um médico e ele fazia os estudos a partir dos sinais e sintomas que alguns grupos de pessoas apresentavam. O que ele começou a perceber? Que grupos específicos de pessoas com determinados comportamentos e características desenvolviam algumas doenças específicas. Esses estudos iniciais dele foram sendo aprimorados ao longo do tempo, foram evoluindo e hoje a gente tem uma boa parte das análises de perfil pessoal e de pessoas baseado nesses 4 iniciais. Você vai encontrar uma série de perfis, de testes, de assessments para medir ou para avaliar um pouquinho mais as pessoas. Isso não quer dizer que você vai rotular a tua equipe ou você mesmo a partir disso e falar, essa pessoa é esse castor que ela falou, então ele sempre vai agir assim. Não, a gente tem várias nuances e várias características. E esse é um vídeo só, assim, inicial para você entender essas características. Se você achar interessante, quiser se aprofundar mais no assunto, manda uma mensagem para mim. Eu tenho um curso bem legal sobre isso, tanto na Udemy, ele é um curso um pouquinho mais curto, quanto um outro curso mais denso, mais longo, falando sobre autoconhecimento e como usar esses conhecimentos para você trabalhar como líder, tá? Então fala comigo, manda uma mensagem e eu te indico esses 2 cursos aí mais densos para você se aprofundar no assunto. Então, para começar, quem é o castor? O castor, e por que será que a gente deu esse nome, né? O castor. Como que o castor é? O bichinho castor mesmo. O castor é um animal que constrói diques. Eu acho que você já ouviu falar disso. Aquelas barragens no rio para conter a passagem da água e ele poder então conseguir alimento, ele conseguir passar ou até para ele se abrigar na floresta, em determinados locais. Pensa comigo, alguém que constrói diques, que pensa milimetricamente, que é todo preocupado com um gravetinho aqui, outro ali para fechar diques, que características eles têm? Então, se a gente fizer um paralelo com o ser humano, pensa só, os castores, entre aspas, são aquelas pessoas que são metódicas, detalhistas, elas gostam de quase ler manuais, elas não compram um produto sem antes saber como ele, e não começam a usar sem saber como ele funciona, do que ele é feito, quais os cuidados que ela tem que tomar. Os castores normalmente se sentem confortáveis com regras, limites e planejamento. Então são pessoas planejadas, que gostam de saber as coisas com antecedência e que fazem ou que dão o seu melhor em ambientes tranquilos, calmos, silenciosos, sem muita conversa e muita gente agitando. Sabe aquela pessoa, pensa comigo se tem alguém no teu time, na tua equipe, ou se você é assim, aquela pessoa que chegam com uma ideia mirabolante, contam várias coisas mirabolantes e aí você pensa, tá gente, mas como isso vai funcionar? Quais são as regras? Qual é o manual? Ou qual é a política interna? Como que a gente vai fazer isso? Em quanto tempo? De que forma? Então são pessoas que têm essa característica muito forte da segurança, do cuidado,
e do foco nos detalhes. Normalmente os castores também têm uma característica que eles gostam muito da arte. Eles se conectam com a arte ou usam a arte para poder expressar sentimentos e emoções. Por quê? Porque eles são muito fechados, eles são normalmente os pessimistas e aquelas pessoas que são altamente perfeccionistas, gostam de fazer tudo certo, tudo perfeito. Eu não tô falando nem de excelência, eu tô falando de perfeição mesmo, gostam de tudo acertadinho. Então, se ele se cobra essa perfeição, se ele se cobra tá sempre certo, fazendo as coisas corretamente, ele tem dificuldade em aceitar o erro também e das outras pessoas, daquelas pessoas que o cercam. E ele não gosta de se abrir, porque se ele se abre, ele se mostra vulnerável. Se ele se abre, ele tem que mostrar sentimentos e emoções, e ele tenta conter sentimentos e emoções. Então, o nosso castor é aquela pessoa que aproveita a arte, às vezes a música. Sabe aquelas pessoas que vão fazer teatro, que são tão tímidas, elas vão fazer teatro para conseguir se soltar? Pois é. Esse é o nosso castor, porque é o único momento em que ele pode eliminar, né, ou colocar para fora sensações, sentimentos e coisas que vêm para ele e que ele não consegue trabalhar tão bem como outros perfis que vocês vão conhecer. Então, esse é o nosso castor. Pessoas que são desse tipo gostam de feedback mais detalhado, gostam de um ambiente mais seguro para que a gente possa apresentar os erros delas. Elas não gostam de serem expostas logo de cara aos seus próprios erros. Lembra? Porque eles sofrem muito com erro. Eles não gostam de assumir erros, para eles é muito difícil. É aquele que pega o chicote e fica se chicoteando. Não, eu não posso errar. Então, quando você for dar um feedback, por exemplo, para esse grupo de pessoas, você tem que tomar cuidado com isso, em favorecer um ambiente seguro em que você mostre que no fundo você quer ajudá-lo a crescer e a se desenvolver. Por que isso é importante? É importante você conhecer essas características até para colocar as pessoas em trabalhos corretos. Não adianta pegar alguém que é um castor e querer que ela produza um monte de coisa num tempo recorde. Ele é perfeccionista, ele é detalhista, ele é metódico. Não adianta você passar um trabalho novo e falar, toma, se vira. Ele vai sofrer, ele vai ter dificuldade com isso. Então, sabendo desse perfil, como você, líder, pode trabalhar melhor essa pessoa, como você, líder, pode ajudá-lo a ser melhor e tirar o melhor dele, como você, líder, pode colocá-lo no melhor trabalho e na melhor tarefa para ajudá-lo a ser o melhor naquilo que ele faz. Pensa sobre isso. Se você ficou com dúvida, ficou curioso e quer mais dicas de como lidar com o castor, fala comigo. Como eu já disse, tem o curso mais denso, mais profundo, que pode dar dicas bem práticas para você conseguir fazer isso melhor, tá bom? Não perca o segundo vídeo. O segundo vídeo será sobre o nosso querido cachorro. Quer saber mais sobre esses perfis? Quer aprofundar o seu conhecimento sobre eles? Quer saber como usar adequadamente as ferramentas para tirar o melhor do seu colaborador? E eu sempre falo, né? Tirar o melhor para você tirar proveito, é tirar o melhor para ele crescer, para ele se desenvolver, para ele dar o melhor dele para ele mesmo e também para a empresa onde vocês estão. Fala comigo que eu tenho duas ótimas oportunidades para você que quer se aprofundar nesse tema. Tenho dois cursos bem legais, um bem acessível, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse curso, e um outro que tem um valor um pouquinho diferenciado, mas porque ele oferece outras ferramentas, ele oferece mentoria, ele oferece aulas ao vivo, momentos só comigo, então ele é mais denso, ele é mais completo. Então, se o teu perfil não é de se dedicar tanto para um curso tão profundamente, não tem problema, tem um outro que é bem acessível, que está totalmente adequado ao seu tempo, ao lugar onde você está, e você vai sair de lá com ideias, com ferramentas incríveis. Combinado? Então espero por você. Manda aí uma mensagem, quero ter você nos meus cursos, aí no tete a tete, pra gente se conhecer um pouquinho melhor. Combinado? Tchau, tchau!